Fala pessoal, hoje são 1778 dias praticando NoFap e também 153 dias sem tomar café. E hoje eu quero compartilhar com vocês algo que aconteceu pela manhã. Eu estava conversando com uma pessoa e a gente estava batendo um papo sobre desenvolvimento pessoal, crescimento. A gente estava falando sobre o NoFap, sobre os benefícios, os milhares de benefícios que o NoFap tem. No caso, eu estava explicando para essa pessoa. Essa pessoa ficou entusiasmada, ela ficou pasma de fato com esse novo universo, com os benefícios, com os superpoderes que o NoFap traz, que é a retenção seminal, a canalização, a criatividade, enfim. E essa pessoa ficou literalmente anestesiada com tamanhos benefícios, ela ficou de fato extasiada. E depois de eu falar tudo isso para ela, ela notou a minha capacidade de comunicação, meu magnetismo pessoal, minha facilidade na comunicação, na retenção de memória, na capacidade de lembrar das coisas, de falar vários conteúdos com uma facilidade muito grande. Ela ficou simplesmente entusiasmada. Ela finalizou com uma pergunta, e essa pergunta, na hora eu não tive resposta, ou melhor, a minha resposta foi a que eu de fato acreditava naquele momento. Ela perguntou assim: eu acho muito interessante essa questão do NoFap e tudo mais, você falou de milhares de benefícios, mas existe algum lado oculto do NoFap que ninguém conta? Existe algum lado obscuro do NoFap que ninguém fala? Algum resultado da prática do NoFap que é obscuro, mas que não se vê em ninguém falar? Eu dei risada para ela e falei, não, porque NoFap os benefícios são muito claros, é magnetismo pessoal, capacidade de memória, energia, facilidade na comunicação, muito mais disposição, o retorno das funções sexuais, o aumento da testosterona, aumento da virilidade masculina e tudo mais. Falei para ela, não tem nenhum lado obscuro. E a gente finalizou isso, essa conversa era dentro da academia e eu fui para casa. Depois cheguei em casa e eu entrei num período de reflexão, em total silêncio. E essa pergunta ficou martelando na minha cabeça. Existe algum lado obscuro do NoFap que ninguém fala? Algum lado mais escuro dos benefícios que ninguém fala? E de repente começou a me brotar algumas ideias que de fato existe um lado obscuro do NoFap que ninguém fala. Alguns benefícios, para alguns, para outros não seria benefício, seria um lado mais macabro. Mas eu quero compartilhar com vocês então 5 lados obscuros que a prática do NoFap vai trazer para você, e você entenda como bem quiser, como um benefício ou não, como uma consequência. Vamos lá. Primeiro então, lado obscuro que a prática do NoFap vai trazer para você é um conhecimento diferenciado. Quando eu falo um conhecimento diferenciado, talvez você vai falar, caramba Patrick, mas é o que eu quero. Ô Crispim, conhecimento diferenciado, saber mais do que as outras pessoas, saber disso, saber daquilo. Porém tem uma grande questão, tem um provérbio em Eclesiastes, o sábio Salomão ele vai escrever que quanto mais sábio é um homem, muitas vezes mais tristezas ele pode ter. Por que Salomão assimila o excesso de sabedoria, de conhecimento, como um período de tristeza que esse homem pode ter? Porque o conhecimento diferenciado literalmente vai fazer você olhar tudo de fora da caixa. Você vai começar a enxergar quais são as armadilhas e as arapucas que o sistema coloca para cada pessoa. Aí você descobre que existe uma indústria alimentícia que programa o nosso DNA através de uma alimentação errada, fazendo com que a gente adoeça e a gente recorra a uma outra indústria, que é a indústria farmacêutica, e a gente compre remédios e remédios que vai gerar outros efeitos colaterais e compra outros remédios. A gente vai cair em uma outra indústria buscando a felicidade, a gente vai para a indústria do consumismo e do entretenimento, do prazer. E a gente percebe que ali não está a felicidade, a gente vai e cai dentro de uma outra indústria, que é a indústria pornográfica. E a gente vai, depois escapa dessa outra indústria, cai dentro de uma outra, que é a indústria dos narcóticos e dos tráficos. Então a gente começa a olhar de fora e a gente percebe que o mundo faz parte de todo um sistema, de uma cadeia alimentar, onde literalmente o ser humano que não tem intelecto, ele é uma presa muito fácil.
Então a prática do NoFap vai trazer esse efeito colateral para você, que é o conhecimento diferenciado. Você vai olhar tudo fora da caixa. E uma outra coisa, quando você estiver dentro dos ambientes, você olha como um observador. Você vai ver as pessoas se comunicando e a sua mente vai estar todo momento analisando cada pessoa, mostrando o perfil de uma pessoa manipuladora, um perfil de um cara fraco, um perfil de um cara arrogante, um perfil de um cara que está mentindo. Então você literalmente vai ter um olho muito clínico, um conhecimento diferenciado. Isso para alguns é um benefício e para outros um efeito colateral, porque literalmente você vai ver uma visão mais ampla da vida. Isso pode muitas vezes trazer para você uma euforia, uma alegria, um contentamento, para outros uma tristeza, uma decepção, uma frustração por ver como o mundo de fato ele é. Eu vejo como um benefício porque isso me faz ser desperto e me faz enxergar tudo ao redor. Eu consigo ter uma precisão muito maior em um diagnóstico, em alguma palavra, em alguma situação que eu vou fazer, e eu faço tudo de forma consciente. Então esse conhecimento diferenciado, ele vai trazer uma sensação de você estar deslocado muitas vezes. De você estar num ambiente e falar, caramba, o que eu estou fazendo aqui? Mas não é que aquele ambiente talvez não sirva para você. É que a sua visão é tão ampla que você enxerga os bastidores sem esses bastidores estar à mostra. Saca? Consegue entender o que é isso? Uma visão muito clínica, você consegue enxergar tudo que está por trás das coisas. Então esse conhecimento diferenciado é um dos lados obscuros que a prática do NoFap vai trazer para você. E aí entenda como você bem quiser. Segundo efeito colateral e o lado obscuro que a prática do NoFap vai trazer para você é o excesso de energia. E esse excesso de energia, se ele não for canalizado, ele vai te trazer uma paralisação eufórica. Crispim, o que é isso? Paralisação eufórica. Você literalmente vai ficar cheio de energia, cheio de ideias, querendo explodir, e literalmente você fica paralisado, porque você não transmuta. Então a sua cabeça vai ficar cheia de teoria, cheia de conhecimento, e se você não colocar em prática, você vai enlouquecer. Toda a energia canalizada e colocada em prática, ela vai trazer para você um ROI, retorno sobre investimento. E literalmente, qualquer área que você quiser aplicar, ela vai trazer um resultado, porque é uma energia da criação, energia sexual. Tá? Então essa energia bem empregada, ela vai trazer qualquer resultado, igual o react que eu fiz do filme Sem Limites. Literalmente você acessa 100% do teu cérebro e você consegue fazer o que você quiser. Mas se você não transmuta essa energia, ela vai trazer uma paralisação. Essa paralisação vai resultar em procrastinação. Procrastinação vem do latim, que significa empurrar com a barriga, ou seja, você vai ser uma pessoa muito energética, eufórica, mas não sai do lugar, vai viver sempre patinando. É como você pegar uma Ferrari e ficar acelerando num local que só tem óleo no chão. Você vai ficar patinando, forçando o motor e não sai do lugar. Então, esse é um efeito colateral, mas isso você corrige fácil se você transmutar e canalizar. Se você não transmutar e não canalizar, esse excesso de energia vai virar uma ansiedade em você, porque você vai saber que você tem potencial, tem energia, mas não chega a resultado nenhum, tá? Então vai gerar um excesso de energia. E uma energia acumulada, ela trava, ela vai gerar uma trava em você. Então, uma forma rápida de você converter isso é transmute sua energia. Comece a correr, comece a fazer musculação, comece a fazer atividade. Canalize essa energia, porque esse lado obscuro acontece. Pessoas literalmente travadas pelo excesso de energia. Terceiro efeito colateral e lado obscuro que a prática do NoFap vai trazer para você é a indiferença. Quando eu falo indiferença, eu falo literalmente no sentido da palavra. Você vai ficar indiferente às coisas que acontecem. Por exemplo, muitas vezes vai chegar a notícia de que talvez um avião caiu, alguma tragédia aconteceu, alguma inundação, e você simplesmente vai olhar e vai falar, tá bom? Aí a pessoa vai dizer, não, mas tinha criança no meio, era isso, era aquilo, familiares e não sei o que, e você vai respirar de novo. Tudo bem? E aí isso vai fazer com que as pessoas olhem para você e falem que você é uma pessoa fria, uma pessoa sem sentimentos, uma pessoa sem emoções, e na realidade não. Na realidade você começa simplesmente a entender que tem coisas que não estão sob seu controle. E se não estão sob seu controle, por que eu vou alterar a minha emoção, alterar a minha vibração, alterar os meus pensamentos com algo que eu não consigo controlar? E aí você começa a economizar a energia e não desperdiçá-la com coisas que você não tem o poder de mudar. E isso é ser indiferente. É você ver muitas vezes alguma coisa acontecendo na sua frente e você simplesmente agir como se não tivesse visto. Por quê? Porque não está sob o seu poder de controle e não está te afetando, entendeu? Você não vai querer bancar o super-herói, você não vai querer salvar a pátria, não. Você vai praticar a indiferença. E aí você vai ser julgado como uma pessoa fria. Mas a grande verdade é que essa indiferença vai fazer com que você se torne menos reativo, tá?
E esse menos reativo também leva para um outro lado, o lado sexual. Você muitas vezes vai ser menos reativo sexualmente. O que é isso? As pessoas vão estar falando de sexo a todo momento e você simplesmente vai falar, tá bom, e aí? Beleza. Ah não, mas fulana postou um nudes de não sei o que e tal. Beleza, e daí? Uma mulher na sua frente, treinando na academia, toda perfeita ali, mostrando o corpo, e você vai olhar e vai falar, tá, tudo bem? Um pedaço de carne, e aí? Então, cara, chega a ser um pouco maluco falar isso, mas literalmente você se torna uma pessoa indiferente. Porque a sua energia, ela de fato começa a se tornar uma energia mais pura, muito mais fluida e menos travada. E isso faz com que você de fato valorize a sua energia mental, a sua energia física e de fato se torne uma pessoa indiferente. O quarto efeito colateral e lado obscuro que a prática do NoFap vai te trazer é a autossuficiência. Ah, isso vão te chamar de orgulhoso. Vão te chamar de orgulhoso, vão falar que talvez você seja soberbo, mas na realidade não. Você simplesmente vai sentir que o poder que você precisa está dentro de você, e isso sim vem de Deus, isso vem do Espírito Santo, mas de fato você começa a sentir que você é uma pessoa capacitada, divinamente falando. E isso vai colocar um fim na busca pela aprovação alheia. Hoje a gente está vivendo numa sociedade digitalizada onde as pessoas estão buscando constantemente a aprovação das outras pessoas, a necessidade de aprovação. É mulheres tirando 40 fotos para postar uma única foto, que literalmente pareça mais apresentável, porque as pessoas vão olhar o semblante, vão olhar o sorriso, vão analisar o seu perfil. São pessoas perfeccionistas demais, sendo travadas, porque o que os outros vão pensar? Quantas pessoas não gostariam de estar fazendo o que eu estou fazendo aqui agora, gravando um vídeo ensinando outras pessoas? Um monte de gente com conhecimento amplo e não consegue falar, não consegue ensinar. Tem necessidade de aprovação, medo de falhar e não falar, falhar em público. Quantas pessoas teriam a moral de descer num lago daquele lá embaixo, lá, ó, pela manhã, cheio de turista, e gravar um vídeo falando sobre pornografia, falando sobre sexo? O que as outras pessoas vão pensar? Necessidade de aprovação. A prática do NoFap vai fazer com que você se torne uma pessoa autossuficiente. Você simplesmente não vai querer mais buscar a aprovação de outras pessoas. Você literalmente sabe da sua essência, sabe quem você é, sabe da força que você tem, da capacidade cognitiva, da sabedoria, do conhecimento, enfim, você não precisa provar nada para ninguém. Você se torna perigoso para as outras pessoas. Por quê? Porque você se torna uma pessoa inabalável. E uma pessoa inabalável para o sistema, isso é muito ruim. Porque essa pessoa pensa por conta própria, toma decisões por conta própria e não se deixa ser levado mais por crenças que foi passado de pai para filho muitas vezes. A história do bicho-papão, a história do pé grande, da mula sem cabeça, enfim, a gente não acredita nisso. Então esse é um efeito, a autossuficiência. Veja como um benefício ou como um malefício. E o quinto efeito colateral, e lado obscuro que a prática do NoFap vai trazer para você, é um tédio criativo. Eu vou explicar para vocês em alguns segundos o que é um tédio criativo. Tédio criativo. Um período longo de silêncio, onde você simplesmente não fala nada e ideias começam a brotar na sua mente. Insights poderosíssimos começam a vir na sua mente e você começa a canalizar e fazer com que isso gere algum resultado para você. E no tédio criativo não existe dopamina artificial, então você tem que se contentar com esse silêncio aqui, ó. No tédio criativo não tem estímulos visuais, passando um monte de reels, um monte de vídeo, voz e músicas ao mesmo tempo, e você simplesmente tem que se contentar com isso. Porém, esse tédio criativo ele vai abrir espaço para um lado que você desconhece, que é onde estão os seus superpoderes, que é o lado reflexivo e criativo. O tédio vai fazer com que você reflita sobre a vida, e o silêncio vai fazer com que você se conheça. O conhece a ti mesmo vai começar a ser colocado em prática. É onde você vai começar a falar com você mesmo, com a sua própria mente, com o seu subconsciente, e é onde o próprio Deus vai se comunicar com você. É no silêncio. E o silêncio vai abrir uma lei,
universal que é chamada a lei do vácuo. A lei do vácuo significa que sempre quando você tira e deixa um vácuo, ele abre possibilidades para coisas novas chegarem. Sabe por que muitas vezes a tua vida estagna, não muda? Está preenchida com um monte de coisa. Precisa haver um silêncio, um tédio criativo, que vai abrir um vácuo, que vai abrir oportunidades para coisas novas chegarem. Cara, hoje essa conversa pela manhã me chegou simplesmente a essas reflexões. Uma única pergunta de uma pessoa dizendo: caramba, os benefícios são milhares, mas existe algum lado obscuro que talvez ninguém conta? E agora eu confesso, inclusive eu vou mandar esse vídeo para ele. Existe sim 5, melhor dizendo, lados obscuros que ninguém conta. Eu fico por aqui, até o nosso próximo episódio.